Os Pleiadianos, a verdadeira história da humanidade. Transmissões de forças de luz pleiadianas, canalizado por Michael Love. Uma mensagem especial para as sementes estelares da nova Terra, para transmissão planetária imediata. Os Pleiadianos contam com frequências históricas projetadas para levá-lo a níveis mais elevados de consciência. Esta noite contaremos a grande história do verdadeiro passado da humanidade, a história principal e então a história verdadeira e inteira. Contar a história verdadeira e completa é porque vimos a Terra. Este fluxo de dados é longo, por isso é bom voltar e ler esta transmissão novamente lentamente mais tarde, para que a luz aqui seja integrada. Tome notas e busque mais profundo agora tudo isso. Muito bom. Muitas civilizações magníficas e avançadas habitaram a Terra na pré-história. A maioria dessas civilizações eram semelhantes aos humanos. No entanto, nenhuma dessas raças humanas antigas originaram na Terra. Os guardiões da sabedoria de cada cultura da Terra hoje contam a mesma história de seus ancestrais que vêm das estrelas à Terra. Milhões de anos atrás, pequenos grupos de nações estrelas 5D migraram para a Terra. E estes primeiros viajantes estrelas para a Terra são conhecidos como pré-adamitas. Estes grandes seres foram os lemurianos e os atlânticos da pré-história, humanoides avançados das Pleiades e, finalmente, do sistema estrela de Lira. Estes primeiros seres humanoides que vieram à Terra foram os terraformadores originais da Terra. Eles introduziram hominoides avançados ancestrais do Erectus e do Neandertal, que mais tarde seriam DNA atualizados pelos Anunnakis em humanos Homo sapiens modernos. Estes terraformadores avançados originais e planejadores mundiais deixaram a Terra em diferentes períodos e por diferentes razões, milhões de anos atrás, e retornaram à quinta dimensão. Alguns grupos no sistema estrela Sirius tentam um casamento entre linhagens reais para criar uma dinastia para unir todos, mas muitos lirianos recusaram a lealdade a esta nova dinastia. A realidade do presente reino de unidade combinado mudou-se para sua própria área do cosmos e se estabeleceu no planeta Nibiru, que sairia de sua órbita original em torno de Sirius C para um caminho que atravessa o sistema solar interno da Terra e no sentido horário para uma órbita longa para Nêmesis, os restos um pouco refrigerados de Sirius C. Estes seres sirianos são os Anuna, os brilhantes. Algumas facções dessa dinastia siriana viajaram para a Terra há 445 mil anos em grandes navios estrelas para obter ouro monatômico e recursos minerais para salvar a atmosfera de seu planeta. O plano dos cientistas de Nibiru e do Alto Conselho era pulverizar ouro monatômico em pó branco esmagado na atmosfera de Nibiru para criar um escudo metálico em torno de seu planeta, para refletir os raios fortes e o calor de sua estrela solar. Estes seres das estrelas são uma raça humana de quinta dimensional, com conhecimento, habilidade e tecnologia avançados. Estes seres são reptilianos e humanos, no entanto, eram bonitos na aparência física. Eles são capazes de viver em corpos físicos por dezenas de milhares de anos. Os telômeros em seu DNA nunca deterioram, permitindo que as células do corpo se copiem e se reproduzam perpetualmente. Eles alcançaram vida longa bebendo vinho da vida, fundindo com suas próprias células-tronco e comendo o pão da vida, bolos de ouro branco monatâmico em pó. Os Anunnaki misturaram-se dentro de sua família para garantir que sua linhagem sanguínea real
permanecera pura, e estes seres estrelas eram muito mais altos, maiores e mais fortes do que os humanos modernos. A dinastia siriana era um grupo estruturado e rígido de ETs com egos superdimensionados e personalidades dominantes. Embora fossem muito inteligentes, poderosos e divinos, muitas vezes cometiam erros semelhantes aos humanos. Eles estavam frequentemente em desacordo e com muito ciúme de seus próprios membros da família, eventualmente levando a grandes guerras terrestres naqueles tempos antigos. Eles acreditaram em um Deus criador primeiro ao que estavam sujeitos. No entanto, eles também se referem a si mesmos como deuses com o direito divino de governar. Pai Anu, rei da dinastia real síria, seus 2 filhos, Eliu e Enki, e seus membros imediatos da família são seres estrelas primários que desempenharam os papéis mais importantes na história da Terra. Qualquer história sobre deuses com poderes sobrenaturais que andam pela Terra em tempos antigos é sobre esses seres. Esses são os que desceram do céu à Terra. Os Anunnaki foram registradores meticulosos e passaram este hábito para seus descendentes híbridos humanos na Terra. Eles registram todos os eventos que ocorreram todos os dias em comprimidos de argila e pedra. Estes registros pré-históricos cobrem todo o período da estadia dos Anunnaki na Terra, várias centenas de 1000 anos. Infelizmente, muitas dessas tábuas de pedras foram enterradas sob quilômetros de sedimentos durante a grande inundação de 12.600 anos atrás. Mas dezenas de milhares dessas tábuas de pedra e argila foram descobertas nos tempos modernos. Mesmo assim, apenas um pouco deles foi pesquisado e decifrado. As melhores traduções modernas são 98% congruentes, e estas traduções contam um relato fantástico do que ocorreu na pré-história da Terra. Esta história escrita em pedra alinha-se com antigos escritos religiosos históricos. No entanto, as tábuas de pedra cuneiforme preenchem cada detalhe que falta, respondem a cada mistério antigo confusivo e contam uma história bastante diferente da que a maioria ouviu. Várias tábuas sumérias descrevem a primeira viagem da nave espacial de Nibiru, passando pelos planetas internos, através do cinturão de asteroides, em direção à Terra, e detalhes do aterramento da primeira dinastia siriana na Terra. Os registros detalham o uso de computadores de navegação, telas de LCD em seu navio, além de um sistema de comunicação a bordo que poderia transmitir mensagens de volta para seu mundo natal. Estes navios também eram armados com mísseis nucleares, e estes foram disparados para abrir um caminho para o navio através da pulseira martelada, vulgo cinto de asteroides. O primeiro visitante de Nibiru, Alalu, aterrou na Terra em uma grande nave espacial, esperando em um dos mares da Terra, perto da terra da Mesopotâmia. Este lugar especial foi mais tarde chamado Edim. O viajante espacial chegou em terra com um capacete de águia, pássaro, para respirar ar, e um terno de peixe para proteção do mar e de uma possível atmosfera dura. Este primeiro visitante notou que nenhum ser humano estava presente quando ele escaneou a Terra. Alalu encontrou-se em um planeta alienígena onde testou rapidamente a atmosfera e descobriu que o ar era respirável e a atmosfera segura. Em seguida, ele testou as águas do oceano em busca de ouro, com instrumentos especiais, e descobriu que o ouro era abundante. Depois de relatar a Nibiru que ele realmente encontrou ouro na Terra, o Conselho Nibiruano montou uma missão escuteira e se direcionou para a Terra. Enki estava a bordo neste segundo ofício. Após desembarque e saudação a Lulu,
A equipe escoteira utilizou uma incrível tecnologia de movimentação e construção para criar o primeiro assentamento de terra Anunnaki em 6 dias. Esta primeira cidade nibiruana no Edim foi nomeada Eridu, que significa Casa no Longe. Eridu foi criado como um paraíso luxuoso e magnífico para os Anunnaki, e quando foi feito, os Anunnaki viram que era bom e descansaram no 7º dia. Eridu está localizada no sul da Mesopotâmia, no Iraque moderno, e com certeza é considerada a primeira e mais antiga cidade da Terra hoje. Com o tempo, esse assentamento inicial se expandiu para uma missão terrestre completa, que apresentava um porto espacial, um centro de controle de missão, operações de mineração e até mesmo uma estação intermediária em Marte. Cidades de pedra monumentais de Anunnaki e operações de mineração foram eventualmente erigidas em todo o planeta Terra. Estes seres avançados foram mestres da ciência, química, astronomia, matemática, agricultura, física e magia, e muito mais ser mestre mineiros, metalurgistas e arquitetos. Eles usaram dispositivos técnicos incríveis, chamados de Eu, e tablets de destinos comparáveis aos computadores quânticos modernos, software completo e bancos de dados avançados para planejar e construir seu império de mineração e cidades na Terra. Quando vieram, trouxeram máquinas muito grandes e poderosas e ferramentas de corte de pedra, que podiam facilmente cortar a lateral de uma montanha e não deixar detritos. Eles poderiam cortar, processar, mover e colocar grandes números de blocos de pedra megalítica com incrível precisão, velocidade e facilidade. As antigas tábuas de pedra referem-se às suas ferramentas elétricas, como vigas de cristal e enormes dispositivos de corte de diamante para cortar e extrair granito e outras pedras duras. Outras máquinas enormes foram trazidas de Nibiru para perfurar, cortar, escolher, raspar e moer enormes quantidades de pedra e terra. Tecnologia de amaciamento de pedra e moldes de pedra líquida foram utilizadas em muitas de suas estruturas. A antigravidade ultrassônica, bem como seus próprios ofícios gigantes, foram usados para levantar e transportar megalitos. Algumas das pedras de fundação usadas em seus espaço-porto e instalações de controle de missão, como Nippur, Baalbek, Giza e Monte Moriá, pesam até vários 1000 toneladas para suportar a força e o peso enorme dos ofícios de transporte de ouro de Nibiru, que pousam e decolam. Cada estrutura de pedra antiga, megalítica e complexa do planeta Terra, cuja construção não pode ser explicada hoje, foi construída por estes outros seres mundiais. Estes seres estrelas foram uma raça de construtores avançada que registraram detalhes intrigados da construção de cada estrutura megalítica, antiga e cidade na Terra. Todos foram construídos no período de 450.000 a 11.500 anos atrás. Estas estruturas de pedra enormes foram construídas por extraterrestres sobrenaturais, não só por funcionalidade, mas como um testamento a seus construtores, que durariam para sempre em pedra. É importante observar que muitos megalitos pré-históricos também foram construídos posteriormente pela prole gigante de Anunnaki, que apresentam portas e salas super altas. Mover essas pedras enormes e alcançar lugares altos era como uma brincadeira de criança para eles. Todas as histórias em escritos religiosos antigos, incluindo o cristianismo, o islão, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo,
são contas da Anuna. Cada um desses antigos escritos religiosos foi totalmente derivado dos registros cuneiformes Anunnaki, muito mais antigos e detalhados, e ao longo dos tempos a humanidade intencionalmente censurou e editava versões destes escritos para refletir o que é apresentado hoje, para ocultar a verdade. A Bíblia hebraica é um exemplo desta censura e edição. Há inúmeras palavras críticas mal traduzidas, e a maioria da história original foi deixada fora da visão do público. O erro de tradução maior é o uso da palavra Deus na Bíblia hebraica. A palavra original e correta aqui, das tábuas antigas, é Elohim, que significa deuses, plural, não apenas um Deus. Também, o plano genioso para mudar e cobrir a história original obviamente não foi muito pensado, como ilustra o versículo abaixo. Venha criar o homem à nossa imagem? Quem somos nós e nosso? Alguém também deixou a verdade escapar 2 vezes quando saíram. Venha, vamos descer e lá e confundir a linguagem humana. Os registros de pedra originais que contêm a história de Gênesis contam a história exata, exceto que não há traduções erradas e todos os detalhes estão preenchidos. Estes deuses plural chamados são a dinastia Anuna e especificamente são o pai Anu e seus 2 filhos, Enki e Enlil. Em diferentes pontos da Bíblia, a palavra Deus se refere a um ou mais desses seres, em alguns casos a seus filhos, irmãos ou cônjuges imediatos. Qualquer um que lê as traduções das antigas tábuas sumerianas concluirá que o irmão Enlil não se importava com a humanidade. Ele era um controlador dominante que cometeu crimes contra a humanidade como seu pai Anu. Enlil é o Deus da Bíblia que disse: matar todos na cidade, incluindo as mulheres e as crianças. Ele foi aquele que disse: lamento ter criado os seres humanos. Deixe-os todos morrer na inundação e limpe-os da face da terra. Às vezes, ele diz coisas que denunciam sua personalidade, como: eu sou um Deus ciumento ou ira. Por outro lado, Enki tinha um espírito diferente e era mais compaixão e cuidado com a humanidade. Quando você ouve que Deus na Bíblia hebraica fica chateado, irritado ou com ciúmes, é Enlil ou seu pai. Se é Deus sendo amoroso e compaixão, é sempre Enki. É também por isso que em uma respiração, o Deus na Bíblia hebraica diz: eu te amo mais do que qualquer coisa no universo. Mas na próxima respiração, ele diz, no entanto: se você estragar, pecado, vou queimar e torturar você para sempre e sempre. Essas versões erradas da história original autêntica, com detalhes corretos deixados de fora, nunca podem fazer sentido lógico e nunca podem ajudar ninguém. Novamente, são deuses plural, os Elohim e Anunnaki, com diferentes personalidades, operacionando na Bíblia sob o rótulo errado, Deus único. A história da criação da humanidade é outra área crítica onde textos bíblicos errados e censurados levam a um problema sério. Acrescente a isso o conceito moderno de darwinismo e a versão distorcida da história antiga apresentada ao mundo, e os seres da Terra nunca descobririam de onde vieram e quem são. Depois de minerar o ouro da Terra por quase 100.000 anos, os trabalhadores da IG cansaram-se do trabalho duro e começaram a reclamar as suas autoridades. O Alto Conselho de Nibiru discutiu o assunto e concordou em permitir a criação destes seres trabalhadores e atribuiu o trabalho a Enki, seu consorte Nimá, e ao filho de Enki, Ningazida, todos mestres geneticistas.
Enki formou este trabalhador primitivo fundindo o DNA das criaturas macaco que vagam pela Terra nestes dias com o DNA Anunnaki. A única tentativa bem-sucedida de criar humanos funcionou somente porque o DNA do ser da Terra teve que ser literalmente combinado com os minerais que dão vida encontrados somente na argila da Terra. Os Elohim criaram o primeiro humano no planeta Terra, no paraíso de Éden, e deram-lhe o nome de Adamo. Está escrito que Eva, Tiamat, foi criada logo depois a partir da medula óssea do DNA de uma das costelas de Adão. Esses humanos da Terra receberam mais tarde a capacidade genética de procriar, para que mais trabalhadores pudessem ser criados automaticamente. O objetivo dos criadores sirianos era ter um trabalhador pouco inteligente, que pudesse usar ferramentas, ser facilmente controlado e seguir ordens. Em primeiro lugar, os criadores deixaram intencionalmente a genética acima da segunda linha de DNA dormente nos primeiros humanos criados na Terra. Embora o objetivo geral de criar humanos era ser servos e uma força de trabalho para os deuses, as antigas tábuas dizem que Enki tinha uma conexão emocional amorosa com sua criação humana. Ele os descreveu como seus filhos de sangue e cuidou deles como tal. Houve inúmeros eventos após a criação dos humanos da Terra, onde Enki cuidou deles e os protegeu da indiferença de sua família. Enki certificou-se de dar aos humanos a faísca extra-divina quando os criou, para que pudessem eventualmente perceber que eram seus próprios deuses. Mais tarde, nessa história de criação humana, Enki foi atrás de seu irmão e de sua família e deu aos humanos o fruto genético da árvore do conhecimento Anunnaki e a faixa divina da consciência superior no paraíso de Éden. Quando os Anuna começaram todo este processo de criação de humanos, eles não sabem as implicações do que se desenvolve de tudo. A verdade é que eles criaram algo muito maior do que eles, que contém a pura faixa divina. Agora, Enki atualizou a humanidade para a superinteligência, ainda mais alta que a Anuna. Quando o irritado irmão Enlil tomou conta disso, ele disse: "Veja, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e agora ele pode estender a mão e também tirar da árvore da vida, e comer e viver para sempre." Enlil baniu os 2 primeiros humanos do paraíso Anunnaki, Éden, e no geral, os genes da imortalidade humana foram deixados em modo dormente. Mesmo assim, mais uma vez, Enki deu tudo e infundiu uma de suas criações humanas com o fruto genético da árvore da longa vida. E essas genéticas de longa vida foram transmitidas a certas crianças humanas. Esta ação de Enki, juntamente com a mistura de machos Zig, os filhos de Deus, com mulheres da terra, desenvolvendo crianças gigantes inferiores, foi o começo do fim para os humanos antigos da terra. Os Igigi, trabalhadores da dinastia Sirian de baixo ranking em Marte, vulgo os vigilistas, entraram em uma área proibida do espaço durante uma missão de transporte de mineração de ouro. Quando eles surgiram, diziam que eles foram infectados pelo espírito dos arcontes. Depois disso, eles começaram a desejar fortemente as fêmeas humanas da Terra. Juntos, 200 Igigi fizeram um juramento e fizeram um plano secreto para vir à Terra e abduzir fêmeas humanas como esposas. O Igigi desceu à Terra e aterrou em uma instalação Anunnaki no Monte Hermon, no bordo sul da Cordilheira do Cedro, para assistir ao casamento do filho de Enki, Marduk. Na montanha havia uma enorme plataforma conhecida como local de aterragem chamado Baalbek, que significa um lugar somente para o acesso dos deuses.
Após a cerimônia de casamento de Marduk, os 200 Igig sequestraram mulheres humanas e exigiram que as esposas tivessem filhos com elas. Eles ensinaram às fêmeas da terra todas as maneiras de encantos e magias, e as esposas do Igig criaram gigantes híbridos angélicos humanos como crianças que causam estragos a nível planetário. Os Igig também foram mestres genéticos e começaram a combinar geneticamente animais com humanos, desconfiando toda a carne na terra. As crianças gigantes e malucas desses vigilistas continuaram até que toda a terra se tornou completamente aprofundada. Então, o Alto Conselho de Anunnaki decide tomar medidas drásticas. Estes 200 Igig foram levados à justiça e marcados como anjos caídos pelas autoridades de Anunnaki. Enlil baniu estes anjos caídos para as partes inferiores da Terra, como punição por 70 gerações da Terra. Logo depois, cerca de 12.500 anos atrás, Nibiru estava se movendo através do sistema solar da Terra em sua órbita de 3.600 anos. Os principais cientistas da dinastia Sirian naquele ano proclamaram uma previsão do tempo espacial direto para o planeta Terra, como o enorme planeta Nibiru estava chegando muito para um voo próximo à Terra. Depois de muita discussão pelos conselhos sobre como remover as crianças gigantes híbridas perversas da Terra, e depois de Enlil apresentar seu caso contra os humanos da terra de Enki, foi de fato decretado pelo Deus Pai Anu manter a notícia da calamidade que vindo na terra de todos os seres terra e permitir que todos sejam exigidos pelas águas do grande diluente. Depois que o destino da humanidade foi decretado, Enki saiu de seu caminho para tentar salvar a humanidade do que estava vindo. Ele conseguiu salvar secretamente algumas de suas amadas criações humanas, Noé e sua família, bem como amostras de todo o DNA da Terra, para repopular e reabastecer a Terra após o grande dilúvio. O grande destruidor vermelho alado Nibiru chegou perto da Terra e sua rede magnética foi tão forte que tomou completamente a Terra. Enquanto os deuses observaram de seus navios acima da terra, as enormes placas de gelo do norte e do sul correram para os oceanos, e os poderosos oceanos se levaram 6 milhas para os céus. A idade do gelo foi terminada abruptamente pelo grande dilúvio, e toda a humanidade e tudo que existia na superfície foi apagado da face do planeta. Durante o primeiro ano após o grande dilúvio, as águas baixaram e a terra seca apareceu. A dinastia siriana pousou de volta na superfície da terra e começou imediatamente a reconstruir suas cidades e o império global de mineração de ouro. O filho de Enki, Ningazida, Tote, foi encarregado de construir um novo espaço-porto na terra de Quem, chamado Ekur, a Grande Montanha, também conhecida a Grande Pirâmide do Egito. Enki lamentou suas criações humanas e houve muita discussão entre a família sobre tudo o que aconteceu na Terra. Depois de muita contemplação, Enlil concorda que os seres humanos devem ser feitos de novo, principalmente porque os Anunnaki ainda precisam de trabalhadores. Foi acordado e estabelecido pelo Pai Rei Anu que estas criações humanas da nova Terra seriam menos férteis, teriam uma vida mais curta e seriam menos conscientes que seus predecessores. Eles queriam ter certeza de que os humanos da nova Terra nunca saberiam a história do que aconteceu. Também foi decretado que o direito divino de governar seria transmitido da dinastia siriana aos governantes híbridos da terra humana. Anu concordou em dar a estes reis híbridos humanos todo o conhecimento siriano para construir uma sociedade avançada na Terra.
A questão é que esses reis humanos ainda teriam que responder completamente ao senhor Anuna, de volta a Nibiru. O outro filho de Enki, Marduk, sentiu-se tratado injustamente nesta missão na Terra, porque sempre foi rejeitado ou negligenciado como líder na Terra. Ele ficou muito amargo com esse tratamento e decidiu tomar o poder. Estes seres estrelas foram muitas vezes pior do que os humanos quando chegou a guerra e frequentemente batalharam contra sua própria espécie, com a destruição terrível como resultado. A luta interna aumentou entre a família estrela siriana e uma grande guerra estudou na Terra entre as famílias de Enlil e Enki, onde as armas de destruição em massa foram usadas na península do Sinai, em Sodoma e Gomorra, que tomou muitas vidas na Terra. A dinastia siriana eventualmente deixou a Terra e deixou seus reis de linhagem híbrida humana no comando. Depois que os vigilistas do Monte Hermon foram libertados de seus 70 anos de punição, eles receberam a chance do senhor Anunnaki de se redimir. Os governantes sirianos atribuíram-lhe a tarefa de ajudar os novos reis humanos a cuidar da Operação Terra. Estes anjos caídos e ex-criminosos ainda estavam sob probação e vigilância de perto, e para ter certeza de que não poderiam escapar da Terra, um campo energético foi colocado ao redor do planeta para que não pudessem escapar. Estes seres caídos decidiram que, desde que foram aprisionados na Terra, poderiam assim assumir o lugar e criar um playground desagradável para si mesmo. O que é pior é o filho amargo Marduk eventualmente assumiu o regimento total do planeta Terra, e os reis híbridos da Terra da linhagem sanguínea estão sob sua autoridade desde junto com os ajudantes, os Ig, os caídos. Marduk ainda está no controle do planeta Terra hoje. Ele é o Deus deste mundo e ele comanda o show. Se você está procurando o mal, ele é o melhor. Existe realmente um bom cara nessa história? Independente do que a Anuna fez com o todo na Terra, Enki é o verdadeiro criador da humanidade. Ele foi contra toda a dinastia Anunnaki para dar à humanidade a faísca divina que permite uma consciência mais elevada e uma vida longa. Desde que os Anunas são do sistema estrela Sirius e descendentes de humanoides lirianos que tinham uma natureza benevolente geral, nem todos os Anunnaki tinham mais intenções para com a humanidade, e Enki foi o principal exemplo. Enki nutriu suas primeiras criações, Adamo e Tiamat, em Edim, e declarou que não serão escravos de ninguém. Quando Enlil jogou estes primeiros humanos para fora de Edim, Enki os colocou em outro paraíso. Além disso, se Enki não tivesse intervido em nome da humanidade com Noé durante o cataclismo de 12.000 anos atrás, havia uma chance de que os humanos modernos não teriam existido. Enki nutriu suas segundas criações atualizadas, Adapa e Titi, e ensinou-lhes todo o seu sagrado conhecimento. Em cada situação, Enki mostrou misericórdia e deu benefício a outros. Ele foi o melhor pai para seus filhos e deu-lhes o amor maior, mesmo quando não se comportaram bem. Além disso, depois que Enki criou o primeiro humano, ele se envolveu pessoal e emocionalmente com suas criações e mudou rapidamente sua posição sobre a agenda do escravo. Sempre damos algum crédito a Enki, porque ele era um ser benevolente, que se preocupava com a humanidade. Em suas próprias palavras, Enki escreveu mais tarde o quanto se arrependeu do que os Anunnaki tinham feito no planeta Terra, e jurou voltar e ajustar a humanidade um dia no futuro da Terra. Muito bom! Esta é a verdadeira história das origens e da pré-história da humanidade, e são os eventos corretos que levaram até agora.
A história é a gosto e pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade e algo que todos devem investigar em um nível mais profundo e aceitar. A grande pergunta: já que Marduk ainda governa o mundo hoje, como a humanidade se liberta deste longo período de manipulação e engano? O plano para este mundo sempre foi manter a humanidade no escuro, sem informação, para que nunca estarão cientes de nada. O próprio Enlil disse: um humano educado é um humano perigoso. Ele sabia que se os humanos acordaram e ver o que aconteceu com eles e o que ainda está acontecendo com eles, o jogo terminaria. O grande despertar está ocorrendo na Terra agora. No entanto, a humanidade precisa de mais informações apresentadas até que a verdade completa seja realizada. Muitos professores no planeta hoje trabalham duro cada dia para trazer a verdadeira luz à humanidade. Estes seres de luz estão fazendo o trabalho mais importante que pode ser feito para ajudar a humanidade. É crítico que se faça uma pesquisa aprofundada sobre o que verdadeiramente aconteceu nos tempos antigos, para que se possa ver por si mesmo e trazer esta luz a outros. É o destino dos humanos ser cheios da luz da consciência, tornando-se seres livres e soberanos para sempre. O universo tem sua própria maneira de lidar com tudo isso, e no momento certo enviará à Terra uma poderosa onda de luz chamada de grande flash solar, que iluminará totalmente a consciência de todos os seres na Terra. Neste momento, toda a verdade será conhecida. Nas próximas semanas e meses, vocês verão a questão do que ocorreu na pré-história da Terra, chegando mais à frente da consciência humana. Haverá muita discussão pública sobre este tema, mas este é um bom sinal, e é necessário até que a verdade se estabeleça. Independentemente do que aconteceu no passado antigo da Terra, você tem a faixa divina da divindade dentro de você. Você está se tornando totalmente consciente de muitas coisas novas e evoluiu sua alma agora para um nível muito mais superior. Agora você está terminando seu trabalho de se tornar tudo o que é, e quando terminar, será gloriosamente triunfante. A luz é a verdade, e esta verdade é toda liberdade. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos sobre o que dizemos. Compartilhe qualquer experiência que você possa ter tido e deixe-nos saber como você está na sua grande jornada espiritual. Boa sorte na velocidade de Deus. Michael e os Pleiadianos.